Muitos crentes não entendem, sabem, mas não entendem que nós aqui na terra estamos somente ensaiando, somente treinando para nós morarmos na glória com o Senhor. Quando nós cantamos aqui, nós estamos ensaiando para cantarmos lá na glória, na presença do Pai, junto com os anjos no céu. Quando nós estamos aqui aprendendo a palavra, nós estamos aprendendo os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, para que nós possamos saber como nós nos conduzirmos, como nós procedermos, como tem que ser a nossa vida diante deste mundo corrupto, imoral, violento. Então nós aprendemos na palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero que você ore agora em nome de Jesus. Você fale com o Senhor agora. Você não está aqui em vão. Você está aqui com um propósito no coração, eu tenho certeza disso. E o Senhor, a Bíblia diz que Ele conhece os nossos corações. Ele sabe qual é o teu propósito de estar aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus quer te abençoar nesta hora. Em nome de Jesus. Você vai fazer uma oração de fé agora. Você vai fazer uma oração de fé neste momento. E você vai falar com o Senhor agora. E você vai apresentar para Deus agora o teu problema, a tua causa impossível. Você vai apresentar para Deus agora aquilo que você precisa receber de Deus nesta noite. Jesus Cristo falou: pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Então agora usa a tua fé, meu irmão, usa a tua fé, minha irmã, e você vai falar com Deus agora. Aleluia. E você vai apresentar para Deus agora o desejo do teu coração, o desejo do teu coração. Aleluia. O Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te também do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então fale com o Senhor agora. Eu vou dar um tempo para você falar com Deus agora. Eu vou dar um tempo para você falar com o Senhor agora, para você apresentar as suas causas ao Senhor. Diga para Deus: Senhor, eu mais gostaria de receber agora. Senhor, é isto. Fala com Deus o que você mais gostaria de receber agora, em nome de Jesus. Ó Pai, olha para nós agora. Sim, Senhor, através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo que verteu na cruz. Olha para nós agora, Senhor, por este sangue que nos justifica e que nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós precisamos estar diante de Ti, e é o que fazemos agora. Precisamos da Tua presença na nossa vida. Precisamos que o Senhor venha tocar em nossos corações. Senhor, nós Te buscamos porque somos carentes, porque somos necessitados. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Sem Ti, Senhor, nós não chegamos a lugar nenhum. Senhor, quantas dificuldades, quantos problemas. Sim, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia. E também, Senhor, quantos temores dentro de nós, no nosso coração. E também quantas falhas e quantos defeitos, Senhor, temos na nossa vida que precisam ser trabalhados, Pai. Por isso é que nós estamos diante da Tua presença nesta noite. Porque sabemos que só Tu podes fazer isso na nossa vida. Só Tu, Senhor, podes operar em nós. Só Tu podes operar em nosso coração. Senhor, a Tua palavra nos
nos diz que Tu és o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso nós queremos nesta noite confessar ao Senhor Jesus na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador, e confessar, Senhor, que Tu és Deus e não existe outro digno de louvor, de honra e de glória. Que o Teu Espírito Santo nesta noite, neste lugar, venha tocar em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Diga amém. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Nós temos na terça-feira falado sobre oração. Terça-feira nós temos intitulada a escola de oração. Por que escola de oração? Por que temos falado sobre oração? Porque, irmãos, nós temos que entender que o meio de se comunicar com Deus é através da nossa oração. Nós sabemos que se nós tivermos 1% de oração na nossa vida, nós vamos ter 1% de sucesso na nossa vida. Se nós tivermos 10% de oração na nossa vida, nós vamos ter 10% de oração de sucesso, na nossa vida. Se nós tivermos 50% de oração na nossa vida, nós vamos ter 50% de sucesso. Quanto mais oração, mais poder, mais sucesso. Quanto menos oração, menos poder, menos sucesso. Se não tivermos nenhuma oração, nenhum poder e nenhum sucesso na nossa vida. Amém? Então nós temos que orar. E antes de nós lermos esse texto, eu quero novamente citar sobre o livro de 1 João, capítulo 5, depois você pode ler na sua casa, que ele fala sobre a oração eficaz. E o que é a oração eficaz? A oração eficaz é aquela que dá resultado. A oração eficaz é aquela que você faz a oração, você tem certeza que Deus ouviu aquela oração, e você sabe que você vai ver acontecer aquilo que você pediu em oração. Amém? Então a oração eficaz é aquela oração que dá resultado na sua vida. A oração eficaz é aquela que opera mudanças na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. A oração eficaz é aquela que dá resultados. Amém? Diga glória a Deus. E nós temos que aprender. Esses dias eu falei aqui na nossa escola de oração que nós temos que nos preocupar com isso, irmãos. Muitos crentes não se preocupam com isso. Quantas orações que nós fazemos são respondidas por Deus? Quantas coisas nós oramos e pedimos e nós recebemos? E se não recebemos? Muitas vezes nós não estamos nem aí. Mas nós temos que nos preocupar com isso. Por quê? Porque a promessa da palavra de Deus está escrito. Jesus Cristo mesmo, Ele falou: tudo que pedires em meu nome ao Pai, eu vos darei. Jesus prometeu isso, que nós alcançaríamos se nós não duvidássemos no nosso coração. Ele disse: se vocês pedirem, não duvidarem e crer que vocês vão receber, então vocês receberão. Então Jesus, ele deixou claro na sua palavra que a vontade de Deus é atender às nossas orações. Você pensa, o pai não fica contente quando ele pode atender ao pedido de um filho. A mãe não fica contente quando ela pode atender
porque falta uma série de coisas, então a pessoa fica triste. E a criança fala: olha filho, eu não tenho hoje, mas quando eu tiver, eu te prometo que eu vou comprar para você. Mas mesmo assim, o coração do pai e da mãe fica apertado. Por quê? Porque gostaria de comprar, gostaria de fazer a vontade do filho. Agora, meus amados irmãos, se nós temos um filho desobediente, um filho rebelde, um filho que não honra o pai e a mãe, um filho que não está nem aí para casa, e o filho pede alguma coisa, a mãe ou o pai não tem o mesmo prazer, até dá porque é filho, mas não tem o mesmo prazer de dar aquilo que o filho pediu. De repente ele vai ter que esperar até mais tempo. Olha, agora eu não vou te dar. Porque eu não vou te dar? Porque você está muito desobediente, você não está estudando, você não está fazendo a sua tarefa no lar. Então você espera, quando você melhorar um pouco, eu vou te dar. Muitas vezes o pai e a mãe agem dessa maneira. E agora, meu amado e minha amada irmã, nós temos que olhar para Deus como um Deus amoroso, como um Deus misericordioso, mas também um Deus justo. Ele é um Deus justo. Então nós temos que agradar o nosso Deus, agradar o coração de Deus. Jesus Cristo, ele falou um dia: o Pai, ele sempre me ouve, porque eu faço aquilo que lhe agrada. Amém? Quando nós somos filhos obedientes, quando nós observamos a palavra e aquilo que Deus ele pede para nós fazermos, se nós formos filhos obedientes, filhos que honrem ao Pai, filhos que têm o prazer de estar na presença, na casa do Pai, então o Pai, ele tem prazer de nos atender, ele tem o prazer de nos dar, ele tem o prazer de nos abençoar. Amém, amados? Amém? E quando o apóstolo João fala sobre a oração eficaz, ele diz o seguinte: esta é a confiança que temos nele. Amém? Em primeiro lugar, se você orar sem confiança, a sua oração não vai chegar no trono de Deus. Esta é a confiança que temos nele. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter confiança. Amém? Eu estou falando com Deus que me ouve. Eu estou falando com Deus que está me vendo. Ele está me vendo aqui onde eu estou. Eu estou falando com Deus que ele não precisa ser carregado para sair do lugar. Ele se move. Ele é vivo. O Deus que eu sirvo, ele é vivo. Ele não está pregado na parede. Ele não é de barro, de metal, de madeira, não. O Deus que eu sirvo, ele é vivo. Então essa é a confiança que eu tenho nele. Quando eu chego nele, ele está pronto a me ouvir. Amém, amado? Você não está falando com Deus mudo, cego e surdo, e nem aleijado. Você está falando com um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que fala e um Deus que move a sua mão para te abençoar. Amém? E essa é a confiança que nós temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Segundo a sua vontade. Por isso que é importante você ler a Bíblia. É importante você conhecer a palavra. Como é que você vai conhecer a vontade de Deus se você não conhece a Bíblia? Como é que você vai orar segundo a vontade de Deus se você não conhece o que Ele escreveu aqui como sendo a sua vontade? Amém? Você precisa confiar primeiro nessa palavra. Orar baseado na palavra. Diga comigo, orar baseado na palavra. Amém? Por quê? Porque se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
sabemos também que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Amém, amados? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, quando você ora a Deus de joelhos, ou em pé, ou deitado, não, que oração de preguiçoso. Mas, quando você, porque tem gente, irmão, que vai orar deitado. Você pode, a Bíblia diz, 2 Timóteo está valendo hoje, 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, desculpa, ele diz ali, ele fala sobre a oração. E ele diz assim, que os homens orem em todo o tempo e em todo o lugar. Amém? Qualquer lugar que você orar, Deus ele vai ouvir você. Ah, eu estou no banheiro, posso orar? Pode orar, porque ele vai te ouvir. Eu estou na cozinha, eu estou na sala, eu estou no trabalho, eu estou no ônibus. Onde você orar, Deus vai ouvir, porque ele diz para você orar em todo lugar e em todo tempo, levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. Amém, amados? Aleluia. Então, mas tem pessoas que deitam, se cobrem, falam, vou orar. Fala, Senhor, muito obrigado por esse dia. E aí, nem deu tempo de falar nada com Deus. Por quê? Porque não. Mas você vai lá, ora ao Senhor de joelhos, sentado, como você quiser, você sente-se melhor, e você fala com Deus. Queridos, sempre use o texto da palavra. Sempre use. Eu sempre que eu vou orar, eu digo, Senhor, está escrito na tua palavra. O Senhor disse que quando eu orasse em nome de Jesus, o Senhor me atenderia. Então eu estou orando, Senhor, baseado na tua palavra. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Então eu creio, Senhor. E aí, irmão, você ora a Deus, mas você ora o quê? Baseado na palavra. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, que você ore baseado na palavra de Deus. Amém? Ah, pastor, será que é da vontade de Deus salvar minha família? Olha para a palavra de Deus, e você vai ver que a vontade de Deus é que todas as pessoas se convertam. É lógico que nem todos vão se converter, nem todos vão para o céu, mas a vontade de Deus é que todos se arrependam. Então eu vou orar pela salvação da minha família, independente de que religião, de que credo seja essa pessoa, mas eu vou orar por ela, porque a Bíblia diz que eu posso orar pela minha família. A vontade de Deus é que todos se salvem. Amém? Ah, pastor, eu vou orar para me casar. É a vontade de Deus que eu case? É lógico que é. O apóstolo Paulo falou, no livro de 1 aos Coríntios, que ele diz assim: seria bom se todos os homens fossem como eu. Paulo, ele não casou, mas ele fez um voto com Deus de não se casar. Mas se ele se casasse, ia ser pecado? Não, porque foi um voto que ele fez com Deus. Mas ele disse o seguinte: se não pode se conter, então case-se. Amém? Porque não adianta a pessoa, vou fazer um voto, não vou me casar, e ficar adulterando, pecando, né? Na internet, na rua, para lá e para cá. Não adianta. Então a vontade de Deus que eu me case, é a vontade de Deus que você se case. Ah, mas a vontade de Deus que eu me case com quem? Com quem? Deus, irmão, Ele vai deixar você escolher. Jovens, né? Irmãs, viúvas também. Vai deixar você escolher. Tem gente que escolhe mal,
E aí depois não sabe o que fazer com a encrenca, né? Agora tem gente que ora, pede para Deus, espera no Senhor e de repente Deus coloca no caminho da pessoa, do irmão, da irmã, alguém que vai ajudá-lo na fé, alguém que vai ajudá-lo na casa do Senhor, amém? Alguém que vai ajudá-lo a crescer espiritualmente. Qual é a vontade de Deus? Que eu tenha um carro cinza, preto, amarelo, vermelho. Qual que é a vontade de Deus? Que eu tenha um carro zero ou um carro velho? Deus vai deixar você escolher. A vontade é sua, quem vai andar de carro você é Ele. Agora Deus tem o melhor para você. Agora você tem que pedir para Deus, Senhor, se você pedir para Deus uma bicicleta, Deus vai te dar uma bicicleta. Se você pedir para Deus, eu quero um carro 0 km, Ele vai te dar um carro 0 km. Você tem que ter dinheiro para não ter o carro 0 km. Não vai ficar na garagem. Amém? Tem gente que pede coisas para Deus. Senhor, eu quero ser um gerente de banco. Mas, para ser um gerente de banco, tem uma carreira a seguir até lá. Só que a pessoa não quer. Ela quer que Deus faça uma coisa, porque Deus é o Deus do impossível. A pessoa quer uma coisa que aconteça de um dia para o outro. E isso, meu irmão, é uma oração de tolo. Por quê? É isso, por isso que João, ele fala que se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas segundo a sua palavra, segundo aquilo que nós sabemos, que é da vontade dEle para nós. Agora Deus, Ele vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai colocar bens nas suas mãos, Deus vai te colocar portas abertas para você trabalhar, Deus vai te dar coisas que você deseja no teu coração e que você apresentou para Ele em oração, amém? Mas Deus sempre vai fazer o melhor para você. Ele não vai te dar o pior. Ele também não vai colocar na sua mão coisa que você sabe que você não vai poder usar, que você não vai saber usar, que você não vai ter condições de dominar. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Esta é a oração eficaz. Primeiro, você tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Você tem que conhecer a palavra de Deus e saber uma coisa, que Deus, Ele está preocupado, ou Ele está, desculpa a palavra, Ele está compromissado. Deus tem um compromisso com a palavra dEle, amém? Deus tem um compromisso com a palavra dEle. Então, se Ele te abençoar, é porque Ele tem esse compromisso com a palavra dEle. Se Deus, Ele vai fazer algo na tua vida, Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Então Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida. O que Tiago, ele nos ensinou, em Tiago capítulo 4, versículo 3, que ele disse: pedes, mas não recebes, porque pedes mal para gastares em vossos deleites. Quer dizer, você pede, mas pede mal. Quando eu peço e eu peço mal? Quando eu estou visando somente o meu interesse. Quando eu estou centralizando a minha oração somente em mim, no que eu preciso, no que eu quero, no que vai satisfazer a minha vontade, no que vai satisfazer o meu desejo, eu estou pedindo mal. Por quê? Porque eu estou pedindo somente para gastar comigo, para gastar com os meus desejos, com as minhas vontades. E o apóstolo Tiago, ele diz que esta oração você não vai receber. Mas quando eu viso a glória de Deus, amém? Senhor, meu marido
é muito ruim para mim. Senhor, salva ele, porque eu preciso de um marido mais bonzinho na minha casa. Deus não está interessado nesta oração, desculpa. Deus está interessado em salvar o teu marido, para que ele e você sirva a Deus na igreja, para que realmente ele passe a glorificar o nome de Deus. Ele vai ser bonzinho, ele vai melhorar em casa, mas, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem muitos aí que não melhoraram, está faltando algo mais, mas, amém. Mas, se você orar e falar, Senhor, faz esta obra, salva ele, eu quero que eu e a minha casa sirvam, Senhor. Eu e a minha casa estejamos, Senhor, lá na tua casa te adorando e fazendo a tua obra. Senhor, se tu salvares, Senhor, olha, toma ele para o Senhor, faz dele o que o Senhor quiser, mas eu sei que ele vai te servir e nós vamos ter bênção dentro da nossa casa. Nós vamos ter o Senhor dentro da nossa casa. Meu irmão, pode ter certeza que Deus vai te salvar, irmão. Deus vai fazer a obra naquela vida. Eu estou citando o marido, mas pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser a irmã. Quando eu peço alguma coisa para Deus, Senhor, eu quero um emprego, mas eu quero ganhar bem. Quero ganhar pouco, não, meu Deus, eu quero ganhar bem, porque eu sei que se eu prosperar, a tua igreja vai prosperar, porque eu vou ser dizimista fiel, porque eu vou ofertar na tua casa, porque, Senhor, eu vou ajudar a tua obra. Senhor, se eu ganhar bem, eu não vou ter somente para mim, mas eu vou ajudar pessoas que precisam. Em especial, vou ajudar a tua obra. Meu irmão, você pode ter certeza que você vai prosperar, que Deus vai te dar um bom lugar na sua empresa, um bom lugar, um bom emprego, e você vai ter mais e mais na sua vida. É isso que o apóstolo Tiago está ensinando. Em Tiago capítulo 4, versículo 3, pedes, mas pede mal. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Quer dizer, você está somente visando o seu bem-estar. E isso não é oração que Deus gosta de atender. Amém? Deus quer abençoar você, para que o nome dele seja glorificado, amém? Ele vai te abençoar, quando ele sabe que você vai glorificar o nome dele, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor, glória a Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 4, eu quero ler esse versículo com você, Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele fala ele lê, na realidade, no livro de Isaías, ele lê esse texto, porque esse texto, escrito pelo profeta Isaías, estava falando a respeito de Jesus. Não sei se você já ouviu falar, mas o livro de Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. E já Isaías escreveu esse versículo, e ele estava falando do Senhor Jesus. Amém?
Por isso Jesus ele cita esse texto, e no versículo 21 ele diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: Isaías estava falando de mim, e ele está falando, está se cumprindo essas coisas, amém, diante dos nossos ouvidos. Mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre uma coisa importante na hora da oração, que é o nosso coração. Amém? Amém? Amém. O nosso coração. Um coração quebrantado. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que quando eu começo a orar, na medida em que eu me aproximo em oração de Deus, porque eu sei que não é só comigo, mas com todos nós, quando você se coloca em oração, alguns dias são dias especiais, mas muitas vezes, quando você começa a orar a Deus, você está gelado espiritualmente falando. Então muitas vezes você começa dizendo: meu Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. E aí você vai naquela coisa, né? Até pegar no trânsito, até esquentar. Aí daqui a pouco você já está falando em língua, se você não levantar antes, porque tem gente que levanta antes da oração, antes de esquentar, antes de sentir a presença de Deus, a pessoa já levanta e para a oração. Mas quando você começa a orar e você começa a sentir que o seu motor já está esquentando, a oração é isso, irmão. Quando você começa a sentir que está se aproximando de Deus, uma das primeiras coisas que acontecem na sua vida é com o teu coração. O teu coração começa a quebrantar-se. Amém? Amém? E Jesus ele está dizendo uma coisa interessante aqui: que os quebrantados do coração alcançam cura. Amém? Os quebrantados de coração alcançam a cura. Você está entendendo? Diga amém. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Quebrantamento. Quando nós buscamos a Deus, nós temos que ter um coração quebrantado. Amém? Coração quebrantado, ele alcança cura. Amém, amados? Salmo 34, verso 18. Se você quiser abrir, pode abrir. Eu vou lendo, mas se você quiser abrir, você abre. Salmo 34, 18. O que a palavra diz? O que a palavra diz? Amém? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Amém? Então nós, quando estamos com o coração quebrantado, onde está o Senhor? O Senhor está perto. Amém? O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Amém? Salmo 51, um pouquinho mais na frente aí. Salmo 51. Amém? Versículo 16. Por que não te comprases em sacrifício, senão eu os daria? Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito,
Amém? Então, coração quebrantado, Deus não despreza, irmãos. Coração quebrantado, Deus não despreza. Ele pode desprezar sacrifício, mas o coração quebrantado, Deus não despreza, diz o salmista Davi. Amém? Diga glória a Deus. Salmo 24. Salmo 24. Um alerta para nós. Esse Salmo 24. Amém? Porque ele fala uma coisa muito interessante aqui. Salmo 24, verso 4 diz assim. Ou melhor, vamos ver o 3 primeiro. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Amém? O salmista estava querendo saber: Senhor, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E Deus então responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Amém? É um ensino que Deus nos dá. Quando nós nos apresentamos a Deus, nós nos colocamos na presença de Deus. Será, meu irmão, que temos condições de entrar no santuário de Deus? Muitas pessoas, elas chegam diante do santuário de Deus de qualquer jeito. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus é soberano. E Ele é soberano. Deus é grande, Ele é grande. Deus criador dos céus e da terra. Realmente Ele é o criador dos céus e da terra. E nos esquecemos que a Bíblia diz que Deus é santo. Amém? Deus é santo, Ele é perfeito. Ele não exige perfeição de nós, porque nós não vamos alcançar essa perfeição aqui na terra. Mas Deus exige a santidade. E o que é santidade? Eu me separar do mal, eu me separar do pecado. Amém? Eu me separar da aparência do mal, fugir dela. E nós temos que nos esforçar para isso. Isso pertence a nós. O esforçar pertence a nós. Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Como salmista, ele faz essa pergunta para Deus. Deus ele fala: aquele que é limpo de mãos, quer dizer que tem a mão pura, né? A mão que não derrama sangue, a mão que não maltrata as pessoas, a mão que faz o bem. Essa mão vai entrar no céu, ou vai entrar no santuário de Deus. E ele fala puro de coração, puro de coração. Então, por isso que João, ele diz na sua epístola também, amém? Se nós estivermos na luz, como Jesus na luz está, temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Por isso que é importante, quando você for orar, você dizer para Deus: Senhor, meu Deus, perdoa os meus pecados. Porque na epístola de João também está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? E eu vou ensinar mais uma coisa para você. Talvez você não saiba, se souber eu vou lembrar você.
Quando você for orar, nomeia os pecados para Deus. Como assim, pastor? Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa quando eu fiz seminário de libertação. Eu aprendi que o diabo ele tem um demônio para cada área na vida de uma pessoa. O diabo é legalista. Quando você peca constantemente em uma área na sua vida, você está dando o poder e o direito do diabo colocar um demônio naquela área. E ali ele vai se tornar uma fortaleza naquela área na sua vida, que você, para vencer naquela área vai ser muito difícil. Então, quando você vai orar e pedir perdão para Deus, você tem que nomear: Senhor, me perdoa porque eu menti para aquela pessoa. Senhor, me perdoa porque eu tive uma má intenção no meu coração com aquela pessoa. Senhor, me perdoa porque eu tinha que devolver aquele troco a mais que veio, mas eu não devolvi. Senhor, me perdoa porque o meu patrão disse para mim: ó, fala que eu não estou. E eu falei que ele não está. Senhor, me perdoa quando eu soltei aquele palavrão. E aí, irmã, nós temos que aprender que quando você confessa os seus pecados para Deus, e você nomeia os pecados diante de Deus, você está o quê? Recebendo perdão para aquela área que você errou. Deus, você fala: mas pastor, Deus é soberano, Deus entende tudo, Deus conhece todas as coisas. É verdade, não, você não está errada, você não está errado, mas o diabo é burro. Você faz de burro. Então ele pode dizer: não, ele não pediu perdão para aquilo que ele fez. Então eu tenho direito naquilo lá. Eu tenho um filme que eu vou passar daqui talvez esse mês de março. Eu tenho um filme que eu vou passar aqui na igreja. Um filme pequeno, mas ele mostra o diabo requerendo as coisas que pertencem para ele em pessoas que estão para serem julgadas por Deus. É isso que ele faz. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador 24 horas no céu, porque ele acusa, ele acusa, ele acusa, ele acusa. Eu sei que eu tenho que terminar, mas o Espírito Santo está colocando isso no meu coração, porque eu tenho certeza que nós precisamos ouvir. Você já reparou uma coisa? Que antes do ato do pecado, é uma coisa que não pode ser feita, uma coisa que é pecado, mas antes do ato, o coração do ser humano, ele enche de prazer. Eu vou fazer isso, mas não pode. Só mais uma vez, só hoje. E aquela alegria, aquele prazer, de repente a pessoa vai cometer o pecado. Depois daquilo, o diabo começa a martelar na mente. E aí vem aquele arrependimento, aquele remorso no coração: por que eu fiz isso, meu Deus? Por que eu fiz? Por que eu fiz? Eu não podia fazer. E isso é a primeira vez. Porque se a pessoa comete segunda, terceira, quarta, quinta, vai chegar uma hora que, mais uma vez, Deus perdoa e tudo bem. É assim que acontece. Por quê? Porque o diabo é acusador. Ele incita a pessoa a fazer o errado. E quando a pessoa faz o errado, aí ele começa a acusar. Você errou, você
fazer. Está vendo? Agora você fez. Deus não vai te perdoar. Não vai pedir perdão para Deus. Você fez sabendo que ele não podia fazer, então Deus vai te castigar. E o diabo fica martelando na mente da pessoa. E só uma maneira de você destruir isso, esse ato, essa ação do diabo, é você dizendo: Senhor, eu sei que eu não devia ter feito, mas eu fiz consciente. Eu não posso acusar ninguém, eu não posso culpar ninguém, porque a culpa foi minha. Então, meu Deus, eu confesso para ti que eu fiz e eu não quero fazer de novo. Me perdoa, meu Deus, me perdoa, Senhor. E então Deus pega a bolacha dele e apaga. Se você for pedir perdão de novo pelo mesmo pecado, aquele que você pediu, Deus vai olhar e vai falar: não sei o que você está falando. Eu já paguei, não tem mais nada. É assim que funciona. Mas aquilo que você não pede perdão para Deus, continua nas mãos do diabo, que ele vai usar contra você. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. O diabo vai usar contra você aquilo que você cometeu, aquilo que você fez de errado. Pastor, mas hoje está tudo bem, está de vento em boa, está legal. Olha, mas um conselho do mundo: não fique devendo com um bandido, porque passa anos e ele volta para cobrar. Diabo é assim, amém? Não fique devendo nada para ele, porque ele vai voltar para cobrar. Pode não ser agora, pode ser daqui uns anos, mas ele vai voltar para cobrar. Por que você vai deixar ele vir te cobrar? Ele diz para o diabo: Satanás, eu só tenho que dar satisfação para o meu Deus. Então eu vou pedir perdão para ele vai me perdoar e ponto final. E eu não vou cometer mais esse pecado. Amém, amados? Amém? Amém. Diga glória a Deus. Coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Amém? Coração puro, você entra direto na presença de Deus. Amém? Terça-feira eu vou continuar falando sobre oração. Nós vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos agora orar.